Lucas Berlanza, presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal. É uma honra muito grande tê-lo por aqui, meu amigo. É com você. Bom, a honra é minha. Quero cumprimentar a você, cumprimentar aqueles que nos assistem. A ideia agora é fazer uma pequena apresentação sobre quem eu sou, o que motivou naturalmente esse convite para estar aqui dialogando com uma figura de grande expressão aí na intelectualidade brasileira. Meu nome, como já foi dito, é Lucas Berlanza, eu tenho 27 anos, há 28 a partir de agosto, e sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que foi uma aventura muito mais uma formação em paciência do que uma formação específica em algum campo técnico, universitário. O grande desafio que eu tive lá foi, de fato, tolerar a profunda diversidade em relação ao meu pensamento, porque lá dentro não há quase diversidade alguma, né? São diferentes sotaques de uma língua frankfurtiana, uma língua marxista, em Sim. diversos tons, mas com a mesma consistência básica. Então, eu, em 2011, iniciei o meu curso de jornalismo na UFRJ, encorajado por alguns professores, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, que disseram que o curso de comunicação seria um caminho interessante para que eu desenvolvesse, exercitasse uma certa habilidade para escrever e para falar, e teria uma gama aberta de possibilidades a partir desse curso, de caminhos que eu poderia seguir a partir dessas habilidades. Então, eles me recomendaram que eu fizesse jornalismo, seguisse por esse caminho. Havia outras opções em estudo, eu acabei optando por essa, passei para a UFRJ e fiz o curso por lá. Ao longo desse curso, eu já me vi atraído por aquilo que posteriormente eu seria um dos que alcunhariam como nova direita. Eu não inventei essa expressão, eu a adotei, era um uso já corrente entre algumas figuras, a exemplo do hoje parlamentar Paulo Eduardo Martins, já falava em nova direita, com o sentido que a gente pode até desenvolver um pouquinho melhor mais adiante, o sentido de um marco temporal em que determinadas ideias que estavam fora dos holofotes, estavam fora da evidência na ortodoxia cultural e política brasileira, voltaram a ganhar fôlego, voltaram a ganhar protagonismo, voltaram a ter vozes, a referendá-las, a externá-las, e inclusive no mercado editorial. Eu me vi atraído por esta onda. Desde a juventude, eu era hostil às ideias de esquerda, não simpatizava com o que se dizia a respeito do comunismo, a respeito do marxismo, porque aquilo tudo me soava avesso aos meus valores pessoais e familiares, mas eu desconhecia a existência de uma bibliografia específica que apresentasse alternativas, que apresentasse um conteúdo que pudesse discutir com as ideias de esquerda. Eu não conhecia a bibliografia liberal, conservadora. No máximo, tinha ouvido falar em Adam Smith, né, na escola, Sim. máxima menção a Adam Smith, e menções muito esporádicas e geralmente negativas ao personagem sobre o qual eu viria me debruçar de maneira mais particular, que foi Carlos Lacerda. Então, eu entrei na faculdade já com essa hostilidade, preparado, sabendo que eu encontraria um ambiente que não me agradaria muito, sob esse ponto de vista ideológico, sob esse ponto de vista cultural, mas esperando que aquela experiência pudesse ser enriquecedora para as minhas pretensões profissionais, pretensões de descobrir o que fazer com o meu gosto, a minha aptidão por escrever e por falar. Então, nesse período, eu tive uma disciplina de história da imprensa, e uma disciplina em que, excepcionalmente, a gente acaba tendo contato com algumas figuras que não são de esquerda, né? Porque a história do jornalismo no Sim. mundo e no Brasil não é construída apenas por esquerdistas. Então, ali existiu uma brecha. Eu não vou dizer para você que seja a única, porque eu tive, para minha absoluta estupefação, um professor, um único professor, que colocou na bibliografia da disciplina dele, ele colocou um texto do Olavo de Carvalho. Imagino. Surpreendentemente, diante da tônica
da universidade, da tônica da famigerada Escola de Comunicação da UFRJ, onde fiz, abro parênteses para dizer, onde fiz muitos amigos. Eu conheci pessoas que realmente fazem parte da minha vida até hoje, mas é um ambiente ideologicamente, repito, hostil e avesso aos meus valores e aos meus princípios. Então, ele teve esse professor, excepcionalmente, que deu esse texto sobre o Olavo de Carvalho. Eu me lembro até hoje do espanto que eu tive quando vi o texto. Na época, eu já tinha ouvido falar de Olavo de Carvalho por ter lido o site Mídia Sem Máscara, que é um site... Sim. E também um site que ele mantinha sobre filosofia, o nome em latim agora, eu não me recordo exatamente o nome, mas quem acompanha a direitosfera brasileira há algum tempo deve saber do que eu estou falando. Direitosfera é ótimo. E eu li esses textos, era ali que eu conhecia a figura do Olavo de Carvalho. Eu nunca tinha visto a cara do Olavo de Carvalho, não sabia quem era a figura do Olavo de Carvalho, mas eu já tinha lido alguns textos a partir desse site, e aquilo me indicou algumas outras bibliografias que eu acabei lendo muito mais do que o próprio Olavo, eu acabei me aprofundando muito mais nelas do que no próprio Olavo. A exemplo de Hayek, Burke, né, que viriam a ser importantes na formação do meu pensamento particular. Mas a regra não era essa. Essa disciplina, por ser uma disciplina de história do jornalismo, acabava trazendo um conteúdo relativo a autores que não eram comunistas, não eram sociais-democratas e não eram frankfurtianos ou gramscianos. A gente tinha na faculdade, eu até não fiz essa disciplina, fugi dela, mas porque era optativa, mas a gente tinha uma aula de teoria da comunicação com um professor que ensinava, eu sabia disso pelos meus colegas que frequentavam essa disciplina, uma aula que ensinava a teoria da comunicação com base inteiramente na teoria da hegemonia de Gramsci. A aula toda era sobre a hegemonia de Gramsci. Você tem uma noção do que é o ambiente da Universidade de Comunicação Pública aqui do Rio de Janeiro. Mas essa disciplina tinha essa abertura a outras figuras, uma dessas figuras o próprio Carlos Lacerda, e eu, na conclusão da disciplina, como exercício de desfecho da disciplina, eu ousei escrever sobre o pensamento jornalístico de Carlos Lacerda, como Carlos Lacerda via a imprensa, e como foi a própria carreira dele como jornalista, eu ousei escrever sobre isso. Carlos Lacerda, para quem não sabe, uma figura de veemente oposição ao comunismo e ao varguismo, à ditadura, aos sucessores da ditadura de Getúlio Vargas no Brasil. Grosso modo, essa é a representatividade do Lacerda. Então, ousei escrever esse artigo como conclusão de disciplina e poucos anos depois, ainda como estudante da UFRJ, eu recebi a sugestão dessa mesma professora, isso foi em 2014, o ano do centenário de Carlos Lacerda. Eu recebi uma sugestão dessa professora porque haveria um congresso de história do jornalismo, um congresso de história da imprensa, que seria sediado na minha universidade, na minha unidade. Essa professora recomendou, por que é que você não inscreve o seu artigo, aquele artigo que você escreveu lá há 2 anos atrás, 3 anos atrás, na minha disciplina, sobre jornalismo e Carlos Lacerda, artigo de que ela gostou. Essa professora, ela é pessoalmente de esquerda, mas ela é tolerante. Existe. Existe. É uma coisa... Existe. Eu tenho conversado com alguns, inclusive neste canal aqui, conversado com alguns de esquerda que sabem dialogar. Tem isso, as pessoas acham que não, mas tem. É uma raridade, mas existe. Então ela aceitou, ela gostou do artigo e ela sugeriu que eu publicasse esse texto nesse congresso, submetesse esse texto ao congresso. E eu o fiz. Até na intenção de deixar um registro do centenário dele. Porque eu tinha sérias desconfianças de que ninguém mais iria lembrar deste centenário no congresso. E se trata, não há dúvida disso, ninguém poderá, em sã consciência, contestá-lo, não apenas de um personagem da mais alta importância na história política nacional, como um personagem da mais alta importância na história jornalística nacional. Então, como era um congresso de história da imprensa, seria o mínimo do razoável que houvesse alguma menção a isso no congresso. Por isso, eu submeti o artigo, repito, no ano do centenário dele. O artigo foi recusado. Eu investiguei, enviei uma consulta aos organizadores da conferência, questionando se havia alguma impropriedade estrutural, acadêmica. Afinal de contas, eu era um estudante de graduação e até hoje
eu não sou propriamente um acadêmico, não atuo dentro, pelo menos não ainda dentro da academia. Então, não sou muito ligado à formalidade acadêmica. Então, questionei se havia alguma impropriedade. Não houve resposta e decidi perguntar a outras pessoas de fora, de diversas tendências ideológicas, se havia impropriedade estrutural e acadêmica no artigo. Recebi sempre respostas positivas a respeito do texto, dizendo que não havia nenhuma impropriedade, que não compreendiam porque o artigo não havia sido acolhido. Pouco adiante, eu recebi a notícia, observando a programação do Congresso, o que havia de conteúdo no Congresso, recebi a notícia de que havia até ali artigos acadêmicos sobre super-heróis de revistas em quadrinhos americanas, né? Mas no Congresso de História do Jornalismo Centenário de Carlos Lacerda passou batido. Não tenho nada contra quadrinhos, inclusive sou leitor de quadrinhos, há muito tempo não leio, mas sempre gostei, assisto filmes baseados em quadrinhos, mas, sinceramente, não há negar a diferença de importância num congresso de história do jornalismo no Brasil entre abordar a figura de Lacerda no seu centenário e abordar o Homem-Aranha ou o Super-Homem. Aliás, né, Lucas, desculpa te interromper, mas eu acho que uma característica dos liberais é não ser contra nada, né? A princípio, né? A gente admite tudo que como parte da expressão, né? A gente pode até ser contra, mas... Não, a gente ser contra a conclusão da ideia, mas a gente não é contra divulgá-la. Cara, Contra... a sua exposição, não. Exatamente, acho que esse é o ponto, né? Sim, eu até tive bastante arranca-rabo com algumas figuras mais recentemente a respeito disso, que queriam até interditar fisicamente, por exemplo, aquela Judith Butler, aquela ideóloga de gênero, Sim. tentou vir ao Brasil, o pessoal começou a pregar, não vamos deixar ela sair nem do avião. Não, gente, não é assim que funciona. Não se faz isso. Mas, retomando a narrativa... Sim, desculpa. Pode não tem problema, faz parte. Eu estava falando do Congresso... exato. O Congresso de Jornalismo. O Congresso publicou artigos sobre super-heróis, é isso? Exato. Era também, né, bom, Lacerda nasceu em 1914, o centenário dele em 2014, mas era também um aniversário redondo do golpe de 64. Então, tinha muito artigo de esquerda falando do regime, falando da ditadura, dos horrores, etc, etc. E como o Carlos Lacerda foi uma figura que, a princípio, chancelou a deposição de João Goulart, isso deve ter criado ainda mais dificuldades para os esquerdistas organizadores do Congresso acolherem o artigo sobre ele no ano do seu centenário. O que não justifica absolutamente, mas só tentando interpretar o que aconteceu. Como eu recebi feedbacks positivos acerca do artigo e me disseram que não havia qualquer impropriedade para ele ser publicado, e era o ano do centenário dele, era o ano de fazer alguma coisa, eu decidi continuar procurando um espaço em que eu pudesse publicar esse artigo. Encontrei, através de alguns contatos, eu na época tinha começado timidamente a fazer alguns contatos na direitosfera, vamos dizer assim, né, usando a expressão, que de fato se formou no Brasil, na onda dessa nova direita, um ecossistema que alcança a dimensão virtual, que as pessoas trocavam contatos, referências e até bibliografias. Isso moldou o fato em si de haver esse fenômeno que alguns chamam, e eu também chamei de nova direita. Então, eu comecei a travar alguns contatos, e esses contatos me levaram até uma figura chamada Roberto Lacerda Baricelli. Segundo ele, eu não tive nenhuma comprovação disso, mas segundo ele tinha um parentesco distante com Carlos Lacerda, que era, na época, assessor de imprensa, editor do site do Instituto Liberal. O Instituto Liberal, eu posso até falar um pouquinho mais sobre ele mais adiante, o que é o Instituto Liberal, quando ele foi criado, mas resumidamente, nesse momento da conversa, o Instituto difunde as ideias do liberalismo desde 1983 e, naquele momento, sob a presidência do Conselho Deliberativo do Rodrigo Constantino, hoje economista e comentarista político. Nosso amigo em comum, inclusive, meu amigo pessoal, fez o prefácio da minha primeira edição de História do Brasil Vira-Lata. Tá? Sim, também prefaciou meu primeiro livro. Ótimo. Temos isso em comum. Temos isso em comum, né? O prefácio de Rodrigo Constantino, que é uma honra. Certamente.
E a presidência da diretoria executiva a cargo do Bernardo Santoro, na época, Sim. também uma figura importante do movimento liberal, Importantíssimo. que fazia várias articulações na época. Enfim, na época, sob a presidência dessas duas figuras e a editoria do Roberto Lacerda, o Instituto Liberal estava investindo na oferta de espaço no seu blog. Desde 2013, o site renovado passou a ter esse espaço para a publicação de um blog. O site do IEL é mais antigo do que isso, mas ele praticamente não tinha atualizações na gestão do Arthur Chagas Diniz, que foi a gestão anterior. Então, eles tinham ofertado nesse blog espaço para que novas vozes se expressassem. Como estavam surgindo personalidades defensoras do liberalismo em todos os ramos, jornalismo, história, direito, né? O IEL oferecia uma porta de entrada para quem nunca tinha escrito em lugar nenhum antes, para quem não tinha espaço no seu próprio meio, o que era o meu caso, né? Um estudante de jornalismo na UFRJ que defendia ideias de direita, que atenção eu receberia. Né? Então, eles estavam oferecendo esse espaço, que eu acho muito importante, e o IEL continua fazendo isso até hoje. E eu aproveitei esse espaço, chegando até o Roberto Lacerda, questionei, vem cá, será que é possível a publicação desse artigo sobre Lacerda? O IEL nunca foi muito ligado à figura do Lacerda, mas o Cândido Prunes, que chegou a gerir o IEL num certo momento da sua trajetória, escreveu alguns artigos antigos para o Instituto sobre a crise de agosto de 54, a crise da queda do governo constitucional do Vargas. Ele fala bem do Lacerda nesse artigo. Então, não há um afastamento total de identidade entre uma coisa e outra. Então, eu sugeri, vem cá, será que vocês se interessariam em publicar esse artigo? E eles aceitaram, acolheram e publicaram aquele artigo em 15 partes. 15 partes, perdão, em 7 partes. São 15 páginas o artigo acadêmico. Eles publicaram em 7 partes. Por quê? Porque o IEL era um blog, ele publicava artigos mais curtos, e não artigos acadêmicos mais completos, mais abrangentes, com aquela dimensão, com aquela envergadura. Então, para publicar aquele texto, eles tiveram que dividir. Mas publicaram, e eu me animei. Falei, bom, esse lugar talvez seja onde eu possa encontrar o meu espaço. Esse Instituto Liberal aí, que eu conhecia muito pouco, eu nunca tinha ouvido falar, até conhecer o Mídia Sem Máscara, até conhecer o pessoal da internet, começar a navegar para ver, descobrir um novo mundo, né? Coisas que eu não tinha acesso tradicionalmente, costumeiramente. Então eu pensei, bom, eu vou querer continuar escrevendo para esses caras. Eu vou mandar um artigo teórico, menor, um único artigo, com uma certa consistência teórica. Eu escrevi, se a minha memória muito não falha, uma resenha de um livro sobre José Bonifácio. José Bonifácio... Agora me foge o nome do livro, mas era um livro que condensava, reunia artigos e ensaios do José Bonifácio, o patriarca da independência. Sim, sim. Eu mandei essa resenha para eles. Depois disso, se essa resenha for publicada, eu vou começar a escrever artigos de opinião. Vou começar a fazer, porque outros articulistas do IEL já faziam isso. Sim. Aí eu vou ousar um pouquinho, vou ver se alguém tem interesse em ler as minhas análises, meus pensamentos sobre a conjuntura, sobre as questões cotidianas. E aí, tão logo eles aceitaram o artigo do José Bonifácio, eu rapidamente mandei, tem outro texto para vocês. Na época eu escrevia, como eu tinha tempo, né, eu tinha um estágio numa agência reguladora, olha só, eu tenho um estágio numa agência reguladora de transporte do estado aqui do Rio de Janeiro e estudava na UFRJ. Mas eu tinha tempo para ficar escrevendo, né? Então, mandei outro texto aqui para vocês, vê se agrada. Era um texto, eu me lembro até hoje, tem muita gente que até hoje fala sobre esse texto, era um texto que defendia uma direita sã, né? Por uma direita sã. Que seria uma direita sã? Eu, na época, estava incomodado com uma série de elogios que eram feitos à figura com todo respeito a ele, pessoalmente, tá? Do cardiologista e político Enéas Carneiro. Ai. E eu dizia na época, pessoal, a nossa referência é o Roberto Campos, não é Enéas, vocês não podem seguir o Enéas. O Enéas era um cara que falava contra o dragão do imperialismo, né? Elogiava Vargas, elogiava a censura, elogiava... conservador não liberal.
Né? Então eu escrevi um artigo criticando a idolatria ao Enéas, o excesso de elogios ao Enéas, e até reputo pessoalmente como uma pessoa, a princípio, não vejo nada que contraria a decência da figura do Enéas, mas as suas ideias, a agenda que ele defendia, não é a agenda que eu defendi, né? Que eu defendo até hoje. Então eu Não é dizia, a olha, minha também. pessoal, não é o cara, esse não é o exemplo de vocês. A gente tem o Sim. Lacerda, a gente tem o Roberto Campos, a gente tem o Meira Pena, a gente tem um monte de nomes aí para a gente conhecer, estudar. Para que o Enéas, entendeu? Eu escrevi um artigo criticando isso, um artigo que fez um certo barulho, e esse artigo agradou ao Constantino. Constantino, na época, ainda era colunista da revista Veja. Constantino levou esse texto para a Veja. Foi o meu primeiro texto que foi parar na revista Veja. Na época que Constantino atuava lá. Hoje os textos vão para a Gazeta do Povo, alguns, né, porque o IEL tem um volume grande de textos. O Constantino replica alguns para a Gazeta. Então, diante da aceitação dos meus textos, eu passei a me tornar um colunista regular do IEL. Escrever direto para ele sobre tudo o que vinha à cabeça e que tinha a ver com o âmbito do Instituto. Em 2015, eu fui convidado para assumir o lugar do Roberto Lacerda, como a vida funciona, né? Como a vida acontece. O sujeito que colocou o meu texto saiu e eles me colocaram no lugar dele em 2015, diante da constante contribuição que eu estava oferecendo ao IEL. Então, me tornei editor do site, na época, o Instituto ainda tinha uma sede, era em Maitá, depois passou a ser no escritório no centro da cidade. Hoje o Instituto funciona online. Nesse momento, ele não tem uma sede. Então, eu assumi essa função, comecei a editar os artigos do IEL, revisar os textos que eram enviados, ler todos, coisa que eu faço ainda hoje como diretor-presidente, mas eu também faço essa função de revisar os textos, editar os textos. Então, eu me tornei um colunista regular e, naquela época, eu tive uma atuação... Eu já escrevia bastante coisa teórica. Na época, a gente tinha acesso facilitado à biblioteca do Instituto Liberal e eu lia vários dos livros que lá estavam e escrevia ensaios teóricos sobre os livros. Eu fiz bastante isso foi desembocar no meu primeiro trabalho editorial, que eu vou falar já já. Mas a maior parte dos meus textos naquela época eram polemismo. Polemismo por quê? Porque nós estávamos entrando no auge da guerra, né? Se a gente pode usar essa palavra, da guerra contra o PT. Sim. Embora eu considere que o Instituto Liberal não tenha a função de ficar apoiando ou combatendo governos em caráter global, né? A pretensão dele é discutir questões pontuais, é discutir as ideias, é discutir os princípios, ele foi fundado para isso. O PT não era só um partido, e os governantes petistas não eram só governantes. O PT é uma ideia essencialmente antiliberal. Exato. Então, era dever do IEL, até por questão de sobrevivência, combater o PT como um todo, né? De maneira que eu entendi dessa forma, e meus artigos eram artigos bem, se eu posso me atrever a essa comparação, eram artigos bastante lacerdistas. Se você for observar os artigos que eu escrevia na época, eram artigos bastante pungentes e batendo muito violentamente. Porque lulismo e varguismo têm algo em comum, não tem? Sim, apesar de o Lula, na sua trajetória inicial como líder sindical, ele fazer na retórica, no discurso, ele dizer que queria que os sindicatos fossem libertados do modus operandi varguista, da tutela estatal sindical. Depois, quando ele vira presidente, ele abraça tudo aquilo dentro da estrutura do Estado patrimonial e burocrático que o Vargas reforçou, né, nos anos 30, 40, 50. Então, sem dúvida, a situação tinha muitas analogias. Eu estava enfrentando um inimigo essencial do liberalismo. Então, meus textos eram bastante polemistas, eram bastante virulentos mesmo, e tinham muita inspiração no Lacerda, a quem eu já estava lendo de maneira bastante descompromissada. Eu estava lendo por gosto, por interesse. Saber quem é essa figura que os professores de história tanto diminuem e espezinham, quando mencionam apenas por ocasião do atentado de Toneleiro e por ocasião do golpe de 64. Então, eu queria saber quem é esse cara, o que ele pensava, o que ele fez. Se ele era inimigo tanto dos comunistas quanto dos varguistas, não é possível, alguma coisa de bom esse cara tem. Era o que passava pela minha cabeça. Poxa vida, ele era inimigo dos meus inimigos, alguma coisa eu tenho que saber sobre esse cara.
Então, eu me pus a estudar Lacerda descompromissadamente, mas a maior parte dos meus textos eram textos de polemismo naquela época, até o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu saí da função de editor em 2016, ali eu criei até um blog que durou um tempo, era o Sentinela Lacerdista, que eu ainda publicava textos de opinião ali. Esse blog ainda existe, mas ele não é atualizado, ele está lá guardado para qualquer eventual uso que eu queira dar a ele no futuro. E, junto com um amigo que eu conheci no movimento liberal, Gabriel Menegali, nós fundamos um site de notícias chamado Boletim da Liberdade, que esse está em funcionamento até hoje. Temos hoje mais um sócio, que é o Pedro Rafael, e a gente publica notícias sobre política, sobre o movimento liberal, faz entrevistas. Enfim, esse site foi fundado ali em 2016. E ao final de 2018, o Rodrigo Constantino me convidou para assumir a presidência da diretoria executiva do Instituto Liberal. Nesse meio tempo todo, esse período todo que abarca desde a fundação do Boletim até eu assumir a presidência da diretoria executiva do IEL, nesse meio tempo eu participei de vários eventos, Brasil afora. Pela primeira vez eu saí do estado do Rio. Foi o movimento liberal que me fez rodar por diversos estados, que eu nunca tinha posto o pé fora do Rio de Janeiro. Minto, em 2011 eu fui para Ouro Preto. Em 2011 eu fui para Ouro Preto de ônibus para uma conferência. Olha só que coisa! Era uma conferência de uma jornada de iniciação científica, uma conferência de iniciação científica, ainda estava na faculdade, 2012, né? E eu tinha escrito um artigo sobre a Wicca. Tem nada a ver com o que eu tenho escrito recentemente. Eu tinha feito um artigo sobre a Wicca, como funciona a Wicca. A Wicca, para quem não sabe, é uma religião neopagã, né? Como funciona a Wicca no Brasil, como é que os wiccanos... Sim. Como é que os wiccanos se comunicam, que jornais eles usam, os sites, qual o meio de comunicação que eles usam para se organizar, como é que funciona a comunidade wiccana no Brasil. Então, eu escrevi um artigo sobre o Wicca, né? Eu sempre tive muito interesse em... Você é neopagão, não, né? Não. Eu sempre tive muito interesse em saber sobre as diversas religiões e por acaso, escrevi aquele artigo sobre o Wicca. Alguém disse que era uma boa ideia, não me lembro exatamente como foi. Não, foi uma ideia excelente. Eu mesmo me interessaria, acho. E aí, eu acabei participando desse congresso. Foi a única vez antes disso que eu saí do Rio. Eu nunca tinha saído do Rio, só nessa oportunidade para Ouro Preto. Desde que eu comecei a escrever no IEL, e meus artigos foram para a Veja, para a Gazeta, né, para os lugares onde o Rodrigo escreve, eu já cheguei a escrever algumas matérias para a Gazeta exclusivas também, uma sobre Ayn Rand, outra sobre Saul Alinsky, são alguns intelectuais importantes. Sim. Eu acabei sendo convidado para participar de eventos Brasil afora. Eu comecei a rodar pelo país, conheci um monte de gente que eu nunca imaginei que ia conhecer, um novo mundo se apresentou para mim, e eu lancei 2 livros, né? Um deles eu lancei em 2017 pela Livraria Resistência Cultural Editora. Eu até posso mostrar ele aqui. Mostra. É o Guia Bibliográfico da Nova Direita, 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro. Livro de referência. Livro aqui... muito obrigado. Esse livro ele foi, modéstia à parte, ele foi elogiado pelo Antônio Paim, que é um grande intelectual brasileiro, né, que fez a sua nova edição imperdível do História do Liberalismo Brasileiro, e ele, no final da História do Liberalismo Brasileiro, ele coloca uma análise do meu livro, né, como um marco, um destaque contemporâneo da nova geração liberal conservadora, na expressão dele e de outros autores, que é uma expressão que me agrada, mas deixando isso brevemente de lado. O livro ele foi feito como resultado da sequência de ensaios e de resenhas que eu havia escrito pelo IEL, e que eu percebi que formavam não apenas um guia de leitura, para falar objetivamente, um guia de leitura, o que as pessoas devem ler, como eu estava lendo, né? Sim. Como também me pareceu que se eu acrescentasse outros ensaios, outras resenhas,
formasse uma estrutura metodologicamente distribuída em categorias, como eu fiz no livro, aquilo ali serviria como um retrato do que as pessoas, em geral, como eu, do que esta assim chamada, assim alcunhada, por atalho retórico, eu reconheço isso, assim alcunhada nova direita estava lendo, ele formaria um panorama do que a gente estava lendo, do que estava sendo comentado nos debates virtuais, as correntes que se formavam. Então, eu achei que serviria mesmo como um guia bibliográfico para entender, eu vou botar muitas aspas no que eu vou dizer, para entender doutrinariamente o pensamento que estava ganhando espaço no Brasil, que estava ganhando mente no Brasil. Então, muitas aspas, porque não há sistema, não há uma escola, claro, não há uma coordenação. A esquerda concordaria que o teu guia é um guia sobre os fascistas do século XXI no Brasil. Para eles tudo isso é fascismo, nós somos fascistas e está resolvido. É uma simplificação linda isso. Né? Desculpa a interrupção. Não, esse atalho realmente é ainda mais simples ainda, né? É porque você estudou na FRJ, sabe que tudo que não for aquilo é fascismo. É? Não, ou é tucano, tá? Porque... não, tem o tucano. Eu tive uma experiência na faculdade... tucano é aquilo que é a esquerda... Que não é propriamente fascismo, está a caminho dele. Né? O César tem aquela cara de fascista dele, aquele jeito de fascista, mas eles dão essa chance por causa do passado dele e tal. Eu tinha uma colega de faculdade, que ela ainda é meu contato na internet, a gente se fala pouco, mas ela é muito esquerdista, né? E toda vez que eu abria a boca para falar alguma coisa, me lembro de uma vez que eram as manifestações de 2013, junho de 2013. O pessoal falou, que coisa linda, né? Vamos todo mundo pra rua. Não, eu não apoio, eu não vou pra rua, eu não vou pra coisa nenhuma. Aí a minha colega falou, a conversa ainda não chegou no PSDB. Quer dizer, para ela, eu era um tucano. Ela não sabia que viria algo muito pior por causa de 2013. Não podiam sonhar. Não podiam sonhar com o que aconteceria. Mas então, o livro ele era um compêndio de referências bibliográficas que constroem uma visão panorâmica das ideias que estavam sendo lidas, os livros que estavam sendo lidos e discutidos, e alguns livros que, embora não tão lidos assim, eles ajudam a entender o histórico das matrizes dessas ideias, que são as ideias basicamente liberais, clássicas e as ideias conservadoras. Então, o livro ele tem 39 ensaios. Eu já escrevi uma expansão com 50 ensaios. Já está pronta, o texto bruto está pronto, ela está aguardando, provavelmente pela LVM Editora, que é a minha editora atual, né? Eu estou aguardando um momento propício editorialmente, né, para eles lançarem essa expansão. Mas ela já está pronta. Na verdade, é um dos trabalhos editoriais que eu já fiz que estão guardados esperando o momento para sair. Tem outras coisas já escritas esperando a hora de serem lançadas. E o segundo livro, que é o que hoje, esse Guia Bibliográfico da Nova Direita, hoje está esgotado o livro impresso. Você só encontra o e-book. Eu estou aguardando, como disse, a nova edição, a edição expandida. Sim. Mas tem à venda em todas as formas. Áudio eu gravei na empresa do audiolivro, em versão impressa e em e-book, o meu segundo livro, que é esse aqui, o Lacerda, A Virtude da Polêmica. Fantástico. Esse livro... Um livro necessário. Ele é o resultado, né, de alguns anos de leitura descompromissada, sem a intenção de produzi-lo, mas que acabou essa intenção aparecendo. Né? E aí tem uma história engraçada, porque... Não é engraçada, mas é curiosa. Porque eu, me apaixonando pelo personagem, percebendo como ele era mal visto e ignorado, vasculhando todo o material bibliográfico que existia sobre ele, eu percebi uma lacuna, que era a ausência de uma biografia intelectual. A gente tem uma biografia excelente do Lacerda, que é a biografia do John Dulles, Carlos Lacerda, A Vida de um Lutador. Está esgotada, você encontra em sebo. Infelizmente, as coisas estão quase todas fora do mercado. A gente tem um romance do neto dele, que é a República das Abelhas.
é um romance sobre o Lacerda, uma versão romanceada da vida dele, mas também abarca um período apenas, né? E todo o conteúdo que existe sobre o Lacerda, a gente tem o Depoimento, que é um livro de memórias dele, ele narrando a sua vida pública, mas narrando em 2 tardes, praticamente. Então, é o testemunho de um homem num único momento sobre a sua vida. Você não acompanha o que ele escreveu, o que ele produziu ao longo do tempo. Né? Então, um livro como o meu não existia ainda. E é uma organização do pensamento político do Lacerda, como ele evoluiu ao longo do tempo e qual é a consistência desse pensamento. Isso ainda não tinha sido feito. Em parte, creio eu, porque a maior parte dos analistas disponíveis na intelectualidade brasileira sobre o pensamento do Lacerda não acredita que ele tenha um pensamento a ser organizado ou a ser sintetizado. Acredita que era um sujeito que muda de opinião como quem muda de roupa, o que, na minha opinião, não é verdade. E o culpado pela crise de agosto de 1954. O vilão da história do Brasil. Vilão. Ele é o vilão da história do Brasil. Ele é vilão em 54 e vilão em 64. E ninguém lembra que ele lutou contra o regime depois. Sim, e ninguém lembra que Getúlio Vargas era um ditador. Exatamente. E todos e um admirador confesso e declarado de Mussolini e do regime de Mussolini. E que todos os seus herdeiros políticos e sucessores eram filhotes da ditadura dele. Né? O grande democrata Juscelino Kubitschek, a primeira experiência do Juscelino Kubitschek como prefeito, foi nomeado pelos interventores da ditadura Vargas, do regime autoritário do Vargas. Então, grandes, né? Então, assim, há muito enviesamento, ignoram-se certos aspectos da história quando se fala do Lacerda. Então, eu achei que era necessário haver uma biografia intelectual, mas isso, a minha intenção de escrever esse livro ganhou força quando eu fiquei sabendo que o jornalista petista Mário Magalhães, né, que eu até gosto dele pessoalmente, conversando pessoalmente com ele, ele é uma pessoa adorável até. Mário Magalhães, ele é biógrafo do Marighella. Exatamente. Tá? O Mário Magalhães está preparando uma biografia do Lacerda, que me parece, pelo que ele fala, que será focada em fatos de bastidores, né? Totalmente diferente do meu livro. Ele não vai ficar fazendo uma análise intelectual do Lacerda, do pensamento dele. Ele vai fazer uma biografia de bastidor. Mas uma das coisas que o Mário Magalhães falou, ele dando uma entrevista ao Paulo Henrique Amorim, ele falou que o Lacerda era possível ser lacerdista num dia e anti-lacerdista no dia seguinte, porque o Lacerda é essa figura que muda de opinião como quem muda de roupa. Que é justamente a tese que eu estou trabalhando para desmontar, né, para enfrentar. Então eu entendi, bom, antes que esse livro saia, eu não sei o que vai acontecer, pode até ser que o livro seja interessante, que o livro acrescente a bibliografia sobre o Lacerda, vou lê-lo, naturalmente, quando ele sair, ele adiou diversas vezes, mas me perdoem a preocupação natural e sincera com um petista que acha que Dilma sofreu um golpe, escrevendo uma biografia sobre o Lacerda, dizendo que o Lacerda muda de opinião como quem muda de roupa. Alguma coisa precisava ser colocada no mercado que deixasse claro uma posição diferente a respeito. Né? Eu me antecipei, não sei o que vem por aí, o livro dele ainda vai ser lançado, espero que seja ótimo, desejo que seja ótimo, faça jus, que traga informações boas, mas era preciso deixar no mercado uma prévia que fizesse justiça ao personagem, que sustentasse essa tese que ninguém sustenta, praticamente, que ele tinha ideias, que ele era um cara que tinha uma consistência, uma coerência no seu pensamento que acompanha a sua trajetória. Sim. Desde que, obviamente, ele abandonou o comunismo. Então eu escrevi. Ele tinha jornal, ele tinha uma editora, Nova Fronteira, né? Tem tudo isso. Quer dizer, isso é uma história intelectual que é pouco valorizada. Eu escrevi o Lacerda, a Virtude da Polêmica, com esse propósito. Hoje eu estou organizando um livro de apresentação ao liberalismo, que vai ser lançado aí, deve ser lançado aí em breve. Estou organizando esse livro em nome do IEL, com artigos do IEL. Ainda não temos muitos detalhes para oferecer, mas eu estou organizando isso. Estou escrevendo pessoalmente uma crítica ao antiliberalismo brasileiro, que é uma análise de algumas ideologias políticas nacionais e também que ganharam
força no Brasil, como o positivismo, por exemplo. Positivismo que aqui se filiou inicialmente Getúlio Vargas. Ele foi governador do Rio Grande do Sul pelos chimangos, né, que eram os positivistas. Vinculado ao castilhismo, que Exatamente. era Que uma Júlio de Castilhos gaúcha. O Júlio de Castilhos é um grande ideólogo do positivismo, né? É um desenvolvimento gaúcho do positivismo. Algumas características do positivismo ortodoxo são abandonadas, Sim. mas a gênese deles é a gênese positivista. É. Então, estou trabalhando nisso e atuando hoje como presidente da diretoria executiva do IEL. Organizei a primeira conferência do Instituto, e desde que ele foi fundado, o Instituto Liberal, apesar de ser o mais antigo, a participação dele nunca foi organizando uma conferência exclusiva, eu organizei. Enfim, estou tocando aí algumas iniciativas, alguns projetos relativos ao IEL, alguns deles devem ser divulgados ainda, outros já aconteceram. Quem acompanha pode saber, não preciso também desenvolver tanto isso. Hoje a minha posição é essa, de presidente da diretoria executiva do IEL, preparando futuros projetos editoriais, colaborando em alguns livros nos quais eu tomo parte com algum capítulo, algum ensaio. Tem o trabalho do professor Tomás Juliano, você também deve conhecer. Uhum. Ele está organizando um livro chamado A Gramática da Civilização Brasileira, por crowdfunding, e eu contribuí com as biografias, breves textos, ensaios biográficos do Lacerda, do Roberto Campos, do Ulisses Guimarães, do Leonel Brizola e de todos os presidentes da República, desde Vargas até a Dilma. Então, eu estou nesse livro também. Participei, quase que eu me esqueça, né? Participei, isso me deu uma certa projeção, de documentários da produtora Brasil Paralelo, né? Gravei algumas aulas para eles, alguns vídeos para eles, e participei lá dos documentários sobre Getúlio Vargas e sobre o regime militar. Isso me deu uma certa projeção, até alguns jornais comentaram algumas coisas que eu falei nesse segundo filme. Então, esse sou eu, resumidamente. A minha trajetória é essa. Eu espero que nessa dos ex-presidentes aí você inclua o Campos Salles, né? Que teve um Não, ministro... porque Campos Salles da República Velha. Eu escrevi sobre Vargas. Entendi. Alguém escreveu sobre o Campos Salles, provavelmente. Campos Salles é fantástico, né? Porque ele teve Joaquim Furtado, que foi o primeiro ministro da Fazenda. Murtinho. Sim, desculpa. Primeiro ministro da Fazenda, eu escrevi sobre ele no História do Brasil Vira-Lata, segunda edição, que tem uma história parecida com o seu, né? Porque a primeira edição se esgotou, de 2012, e aí eu fiz uma revista ampliado. Essa é a ideia que você tem para o Nova Direita aí, né? Sobre o Lacerda, eu quero te dar um depoimento pessoal, que eu fiquei, quando você estava escrevendo o livro, acho que foi quando estava escrevendo, não sei se você foi depois de publicado, ou você tinha terminado de escrever, você contou do seu encontro com Sandra Cavalcante. Aquilo me arrepiou. Porque eu pensei... já encontrei a professora Sandra mais de uma vez, já, acreditando. Você contou. E aquilo me arrepiou porque, poxa, o cargo de governador do Rio de Janeiro tem sido, né, um estágio remunerado para o complexo, para uma futura estada no complexo penitenciário de Bangu, né? Quer dizer, uma coisa realmente lamentável, sob todos os aspectos. E Sandra Cavalcante me representa muito o oposto disso, né? Uma trajetória, uma coisa fantástica, né? E essa ligação que ela tinha com o Lacerda, né? Então isso realmente me emocionou. Nos relatos provavelmente não quando eu estava escrevendo o livro, mas eu estava procurando os textos de perdão, eu estava procurando os textos de acompanhamento, né? Foi isso mesmo. E a professora Sandra era poxa vida, hoje ela tem acho que 94 anos, a maior lacerdista viva. Ninguém vai contestar isso. Né? Ninguém vai contestar isso. A Sandra Cavalcante, ela foi secretária do governo Lacerda, ela foi fiel ao Lacerda até o fim, e ela participou da redação do programa político da UDN da Guanabara. Quer dizer, essa mulher ela é mais representativa do lacerdismo em vida hoje, entre nós neste mundo hoje, não é possível encontrar. Né? Então, eu queria um comentário de contracapa, 2 linhas da Sandra Cavalcante. Para mim, eu já ganhei o mundo.
né, para o Sim. livro. Significa que algum jus eu fiz, de fato, ao personagem que eu estou Não, analisando. mais do que qualquer parente de Lacerda, o depoimento dela tem um valor, quando se fala em Carlos Lacerda, fundamental. Não sei se Sim, você porque concorda com isso. concordo plenamente com os parentes. Eu conheci a neta dele, gente muito boa, a Ana Letícia, excelente, até a expressão dela você vê, você reconhece o Lacerda ali, os traços fisionômicos, gente ótima, apesar de ter, compartilhar com você esse péssimo gosto esportivo, né? Sim. Flamenguista roxa também. Mas eu sou um homem do povo. E ao mesmo tempo sou elitista em alguns hábitos, né? Então o Flamengo representa isso. Ele é um clube Zona Sul que ao mesmo tempo é popular, né? Eu acho isso lindo, né? Esse encontro de classes. E o nome, né? O nome remete à nossa querida Flandres, Antuérpia, Bruges, né? Então é uma coisa muito chique. Mas os parentes do Lacerda não necessariamente são adeptos da sua linha de pensamento, ou lutaram, aliás, não lutaram politicamente ao lado dele, Sim, até por uma questão cronológica, né, na sua sim, maioria. A Sandra Cavalcante é uma lacerdista, ela sim. seguia a linha de pensamento dele, atuou politicamente ao lado dele. Então, ela é representante da escola política lacerdista, por assim dizer, que era uma escola que não durou, não vingou, não conseguiu a sua continuidade, eu comento isso no livro, mas considerando-a existente no tempo em que ela existiu, né, a Sandra Cavalcante é representante dessa tradição, dessa linha. Então, qualquer comentário que eu conseguisse dela seria fantástico. Um contato em comum conseguiu uma audiência na casa dela, na Rua Peri, onde ela mora há anos. Né? Isso até tem um artigo de jornal falando sobre a professora Sandra, que comenta isso, é uma figura que realmente ela não muda o seu estilo de vida, ela está lá, conhece Deus e o mundo, conheceu as principais autoridades da história brasileira republicana do século XX, Sim. mas ela mora ali na casinha dela na Rua Peri, mantém o mesmo estilo de vida. E esse contato em comum conseguiu uma audiência com a professora Sandra. Puxa vida, eu vou encontrar uma lenda viva, né? Vou Sim, encontrar sem um dúvida. personagem da história brasileira. Porque, assim, a maioria das pessoas, os seus ídolos, né? Tem gente que tem por ídolo num sentido, não vou colocar, obviamente, não vou colocar aqui num sentido messianista, sebastianista, ou, né? É uma pessoa que você admira, uma referência, um ídolo, né? No sentido modesto do termo, né? Não no sentido idólatra do termo. As pessoas têm por ídolos cantores, bandas. Né? Os nossos ídolos estão mortos, a maioria deles. E na política é difícil achar, né? Também. Pois é, vivos é difícil. Então, assim, encontrar uma pessoa viva ali, carne e osso ainda, que representa um elo com aquele passado, com aquelas figuras, né, com o próprio Lacerda, para mim, eu estava nervoso, eu estava ansioso com a oportunidade. Quando cheguei lá, a Sandra recebeu muito simpaticamente. Ela falou assim: Você veio de Uber? Ah, eu vim de Uber. Aí ela: É uma palavra interessante que me lembra o alemão. E aí pronto. Aí ela começou a 93 anos na época, agora é 94. Sim. Ela começou a recitar alemão, ela recitou, depois ela emendou com os Lusíadas de Camões, de Cabo Rabo. Quer dizer, a memória é espantosa, a memória é assustadora para uma pessoa da idade dela, uma cultura extraordinária, um conhecimento extraordinário, uma riqueza Memória e lucidez, né? e lucidez de tudo. Eu não queria ir embora ali conversando com ela. E deixei o livro para ela ler, ainda digitado, né? Não a versão final, para ela ler o livro como ele estava, ver as impressões dela e ver se ela se animaria, se ela concordaria em escrever algum comentário. Tive essa ousadia, deixei o livro lá. Um mês e pouco depois, já vinha o retorno, ela dizendo que
fui muito fiel ao amigo dela, que o livro reproduz o que de fato ele era, o que de fato ele pensava, e ela me escreveu, não um texto de 2 linhas, mas ela me escreveu isso aqui, ó. um texto de orelha completo, Nossa. falando que o livro foi honesto, o livro foi fiel, o livro respeitou o personagem, que não comete os erros habituais neste tipo de estudo. Ela deve estar exausta de ler a Maledicência sobre o Lacerda. E sobre ela mesma também, né? E sobre ela mesma, que ela é assassina de mendigo. Imagina aquela senhora ali, assassina de mendigo, é impossível. A pessoa que de favelado e não sei o quê. A pessoa que diz uma estultice dessa não passou 1 minuto com a professora Sandra, não é possível, porque não tem nada a ver. E não só isso, né, Lucas? Eu acho que aquela coisa, ela foi Cidade de Deus, porque aquilo foi para discriminar e não sei o quê. É uma visão de uma estupidez, né? A interpretação do que ela fez como secretária de Habitação do Rio, foi secretária de Habitação, se não me engano, né? Ela foi de Serviço Social. É. E depois ela foi presidente do BNH. Isso. Já no governo Castelo Branco. Então, é uma pessoa extraordinária, né? Uma coisa, e ela tinha uma preocupação realmente muito grande com o social. É uma visão muito à frente do seu tempo, até eu diria. Ela tem, continua tendo, ela tem uma personalidade forte, mas é uma pessoa amável, não existe, é absurdo o que se lê, o que se fala sobre ela. A pessoa realmente é uma pessoa que o pessoal não travou contato. Eu consegui, num dos últimos encontros que tive com ela, antes desta pandemia, né, eu consegui que ela tirasse uma foto segurando o livro, abraçando o livro, a imagem do amigo. Ela disse assim: eu quero a imagem do meu amigo, porque lá na casa dela, você não está falando sobre o Carlos Lacerda, você não está falando do Tribuno, não, você está falando do Carlos, o amigo dela que ia lá tomar chá na casa dela, ia tomar café na casa dela. Estou falando do Carlos. Então, realmente uma experiência para uma pessoa que está estudando um personagem, você travar um contato como esse pessoal, uma figura que conheceu pessoalmente, que privou da amizade, né? É uma experiência realmente única. Maravilha. Então, quais são os novos projetos seus na área de literatura? A edição renovada, né, do Guia da Nova Direita, então, e o que você está pensando mais aí? Então, como eu disse, tenho alguns livros prontos para sair. Alguns, eu não sei o que vai ser feito deles, como é que eles vão sair. Tudo ficou em suspenso. A gente está vendo um meio editorial em observação. O que vai acontecer? O que está acontecendo hoje, editorialmente, é o que eu falei. Eu estou organizando, como organizador, tenho contribuições de texto no livro, eu estou organizando um trabalho pelo Instituto Liberal de apresentação ao liberalismo. A ideia é que esse trabalho saia tanto no Brasil quanto em Portugal, né? Ele vai ser lançado nos países de língua portuguesa, com uma parceria com uma editora que é portuguesa, que vai nos ajudar. Mas isso ainda, eu estou adiantando muito isso aqui, porque não tem nada ainda, não está ainda fechado, não está sacramentado, mas eu estou desenvolvendo esse projeto. Eu estou escrevendo, como eu disse, a crítica ao antiliberalismo brasileiro, é o livro que eu estou escrevendo nesse momento, mas eu tenho outros guardados. Eu tenho um trabalho sobre o pensamento político. É um trabalho pequeno, é um opúsculo, em comparação com os outros que eu escrevi, que eu estou escrevendo, mas eu tenho um ensaio ali, ele foi projetado para uma iniciativa cultural que acabou não indo à frente. E agora eu tenho até 2022 para decidir o que fazer com ele, como é que ele vai ser publicado, que é um trabalho sobre pensamento político da elite, a elite fluminense, a elite... Dom Pedro I era português de nascença, né? Eu não sei como eu me referia a ele, mas a elite política que fez ali a emancipação em torno da coroa no Rio de Janeiro. A separação do Brasil e Portugal. A separação do Brasil em relação a Portugal. Eu não uso o termo independência, eu uso o termo separação, sou muito crítico do termo independência. Eu sei, eu acompanho. A gente tem algumas divergências ali em relação a esse episódio. Eu acho período, né? Não é episódio, é período. Mas
O livro é basicamente o pensamento das pessoas que estavam lá, embora eu também fale sobre algumas questões históricas, Maria Quitéria, eu falo sobre Maria Quitéria, eu falo sobre o Visconde de Cairu, enfim, uma análise do pensamento dos caras ali, o que eles escreveram, o que eles pensaram. É um opúsculo, esse livro nem, até um acordo, ele não vai sair pela LVN, ele vai ter outro destino, ainda vai ser definido. Tem um livro, você vê, eu até me perco, não sei o que eu disse. Não, tranquilo. Bom, acho que eu teria que olhar aqui os projetos que eu tenho guardados. Nesse momento me foge. Mas tem alguns trabalhos que estão escritos que ainda esperam um momento propício para vir à luz. Eu estou cooperando. Óbvio, tem o que a gente falou da gramática da civilização brasileira, a minha colaboração com o Tomás Juliano, que são biografias, ensaios biográficos. Tem as minhas contribuições na coleção Breves Lições, do professor Denis Xavier, que é um grande nome que vem trabalhando pela divulgação das ideias liberais, libertárias e conservadoras. O professor Denis escreve, ele organiza uma coleção com ensaios de vários autores sobre algumas figuras do movimento da história do pensamento liberal. Já teve um volume sobre Hayek, um volume sobre Ayn Rand, um volume sobre Thomas Sowell e um volume sobre Hans Hermann Hoppe. Eu escrevi um capítulo no volume sobre Hayek, que é um capítulo sobre o contexto histórico do pensamento de Hayek. Escrevi um capítulo no livro sobre Hoppe, acerca das semelhanças entre o pensamento de Hoppe a respeito da monarquia absoluta e o pensamento de Thomas Hobbes sobre a monarquia absoluta. Que, apesar de serem autores tão diferentes, né, um justificador do Estado e o outro um anarquista, o anarquista de mercado, eles têm argumentações muito parecidas a respeito da monarquia absoluta. Tem coisas que são muito semelhantes. Então, eu escrevi um ensaio sobre isso e continuo escrevendo ensaios que entram em... Escrevi um prefácio também, dois prefácios já para livros de alguns amigos queridos, a professora Catarina Rocha Monte, que hoje é colunista da Folha de São Paulo, escrevi um prefácio de um livro dela, escrevi prefácio do livro do Ricardo Sondermann sobre Churchill, que fala sobre os discursos de Churchill, que é um dos grandes livros do catálogo da LVN, e continuo assim, fazendo contribuições. Se eu soubesse que você escrevia prefácio, eu tinha te pedido um. Mas agora, quem sabe, numa próxima oportunidade. Não faltará. Lucas, a gente está chegando quase a 1 hora de programa, de vídeo. Eu queria te fazer uma pergunta, duas perguntas, né? Primeiro, registrar que você é um cara muito... Adoro as suas postagens em rede social, porque você aborda tudo quanto é tema, você não foge de nenhuma polêmica, você... vai ao ponto, tem essa abordagem que eu admiro, né? Mas duas perguntas. Primeiro, que você tem essa coisa com escola de samba, né? Gosta do samba. Queria que você falasse um pouco da sua vida pessoal, de como é que é o Lucas, né? Se você foi lá um menino rebelde ou se foi um bom menino, essa coisa assim, como é que é o Lucas pessoa. E eu quis dizer uma coisa, assim, fazer uma pergunta difícil. Que foi uma pergunta difícil que eu fiquei anos estudando para ela, para poder fazer o que hoje é o último capítulo do História do Brasil Vira-Lata, que eu intitulei Fracasso. Em 1650, o Brasil era um país rico, era um dos países mais ricos per capita do mundo. E de lá para cá a gente foi virando um país pobre, com uma história até semelhante em muitos aspectos com a dos Estados Unidos, que é um país de mais ou menos as mesmas dimensões, né, que foi colonizado por europeus. Tem uma série de coincidências que eu aponto no livro. A gente está lá 6 a 8 vezes mais pobre, seja lá o que foi a medida, a produtividade, PIB e tal, do que os Estados Unidos per capita. Então, o que você vê como a causa do fracasso brasileiro em termos históricos, ou se você ainda está fazendo essa reflexão, o que você está pensando? Que eu tenho certeza que não é um tema que não lhe desperte curiosidade. Eu tenho certeza que é um tema que te é caro, e que é caro um instituto liberal, né? A gente sabe mais ou menos as receitas do que fazer, mas a avaliação de onde a gente errou
E falar um pouco também, para concluir, né, para concluir o programa com esse tom leve, um pouco sobre a pessoa, o homem Lucas Berlanza. Bom, então eu vou começar com o final, com a parte pesada, né? Eu acho Sim, que hoje eu sou um liberal. Sendo um liberal, me filio à tradição liberal de Roberto Campos, à tradição liberal de Carlos Lacerda, à tradição liberal do professor Antônio Paim. Então, o receituário que eu defendo, o caminho que eu defendo, para usar uma palavra melhor, a agenda liberal, é a adoção desse postulado de fortalecimento das instituições, fortalecimento da impessoalidade, e sim. existem profundos desafios culturais apontados aí por diversos sociólogos, intérpretes, desde Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, alguns deles, Roberto da Mata também. Alberto da Mata, eu lembro muito do livro dele, O que faz do Brasil, Brasil, né, em que ele discute essa questão tribalista, clânica Sim, sim. do pensamento político, da cultura política Uma brasileira, ética familiar, né? a ética familística, isso mesmo. É. A gente tem um legado muito profundo na nossa cultura, no nosso imaginário, que é um legado que oferece obstáculos ao enraizamento do liberalismo, que é, e como liberal não poderia deixar de ser essa a minha resposta, que é o caminho mais produtivo para o desenvolvimento de uma nação, para a prosperidade de uma nação, para a diversificação das riquezas de uma nação. Eu acho que a gente peca muito nisso por conta desse profundo legado que a gente tem, um legado que tem raízes desde os tempos, como vai dizer o professor Ricardo Vélez, e também o professor Paim, obviamente, vem pelo menos desde os tempos de Pombal, um legado de influência desse burocratismo modernizante, desse patrimonialismo modernizante, essa confusão entre o público e o interesse privado, o governante, as autoridades, os funcionários públicos interpretando corporativisticamente a coisa pública, as instituições como propriedade deles. O enraizamento desta cultura tribalista, patrimonialista e clânica oferece um desafio muito grande ao enraizamento do liberalismo, não obstante, eu gosto muito de frisar isso, não obstante, apesar de tudo isso, apesar disso ter sido reforçado pelo Vargas na década de 30, eu acho que o Vargas, eu acho um pouco, talvez seja um pouco extremo dizer que o Vargas fundou o Brasil, mas ele certamente inaugura um Brasil contemporâneo, e tem várias características que ele enaltece, porque o sujeito foi dono do Brasil, ele foi dono do país. Não tem como você não ter um país com características muito marcantes da influência dele depois da passagem dele pelo poder. Ele dominou o país completamente. É um antes e depois, né? É um antes e depois. Mas reforça esse legado, como nós já comentamos aqui, um legado positivista, um legado castilhista que se soma, que cria terreno em cima de uma herança patrimonialista e burocratizante que vem lá do pombalismo. Isso é um problema muito grande, um problema com que a gente ainda se depara, mas, ao mesmo tempo, a gente tem no Brasil, eu gosto sempre de enfatizar isso, a gente tem no Brasil uma tradição liberal também importante. Sim. Ela é importante porque, pelo menos do ponto de vista retórico, do ponto de vista do ideário que orienta discursivamente a construção do Estado brasileiro, esse ideário era liberal. Euclides da Cunha vai dizer, conforme cita o professor Biratan Borges de Macedo, que o liberalismo é a ideologia fundante do Brasil. Ideologia fundante não significa que a nossa tessitura social abraçou entusiasticamente o liberalismo, mas a narrativa... No primeiro século deu certo. A narrativa que orienta é o liberalismo. Então, a gente tem uma tradição liberal que, do meu ponto de vista, essa tradição é um dos ingredientes, eu não vou dizer que seja o único, mas ela é um dos ingredientes que também impedem, se nós tivemos ao longo da nossa história diversos golpes, diversas interrupções, diversos regimes autoritários e também hibridismos entre autoritarismo e algumas liberdades, que na prática, de certa forma, até hoje a gente tem isso, né? Isso permanece conosco, tem coisas que... Tem posturas que são ainda autoritárias, posturas que são democráticas, a gente tem um hibridismo nessas características. Eu acho que até hoje na história do Brasil não houve, mesmo no período Vargas foi o que a gente chegou mais perto disso, mas não houve no Brasil um regime totalitário no sentido
pleno da expressão, no sentido europeu da expressão, como houve na Alemanha nazista ou na União Soviética. O Brasil nunca teve isso, porque sempre essas interrupções autoritárias são obrigadas a conviver em algum nível ou a serem substituídas em algum momento em que elas colapsam, né, como foi o caso do golpe de 45 e depois o Vargas, sempre foram obrigadas a conviver com algum nível de ativismo liberal, algum nível de defesa retórica, teórica, política do liberalismo. Como a coroa portuguesa sempre foi assim. Ela sempre teve aberta, permeável à negociação. É aquilo que, se eu não me engano, não sei se o Vélez citando o Alexandre Herculano, ou se o Alexandre Herculano usa essa expressão efetivamente, mas usando a teoria do Alexandre Herculano, o liberal português, é o que ele chamava de liberalismo telúrico, que existia na tradição ibérica, na tradição portuguesa, principalmente. Então, isso nos acompanha, e eu sempre acreditei, essa sempre foi a minha visão, desde que eu comecei a me interessar por política, por história. Eu acho importante até dizer, eu nunca me apresentei, não me apresento, até porque não sigo, como eu disse, eu não tenho essa sistemática acadêmica, eu até tenho interesse, tenho intenção de fazer um mestrado, mas eu não tenho hoje, nesse momento, eu não tenho essa sistemática acadêmica. Eu trabalho muito numa dimensão autodidata, vamos dizer assim. Então, eu nunca me apresentei, não me apresento como historiador. Eu sou um divulgador de ideias que escreve sobre história. Quem me diz historiador, muitas vezes, são os outros. Deixa a responsabilidade... Poxa, agora você me botou... Deixa a responsabilidade com eles. Começaram a me chamar de historiador, eu assumi, né? Mas eu realmente também não me considero. Pois mas eu acho que é o seguinte, só sobre historiador, que eu acho que eu posso dizer uma coisa. Quem segue o método historiográfico, ou seja, quem não inventa, né, e se atém ao registrado, não sei se merece o título de historiador, mas pelo menos é fiel ao que requer a boa historiografia, seja de direita, de esquerda, não importa. Eu procuro sempre ser honesto. Os princípios são neutros, né? Eu procuro sempre ser honesto. E cita a fonte. Sim, e cito fonte. O livro do Lacerda, por exemplo, é todo cheio de fonte. Mas eu sempre digo, eu sou um divulgador de ideias, eu sou um escritor que escreve sobre história. Historiador, as pessoas que me chamam. Você vê o livro do Donald Stuart Jr., o que é o liberalismo, a nova edição, que foi lançada pela LVM agora. Donald Stuart Jr., para quem não sabe, é o fundador do Instituto Liberal, em 1983. Ele escreveu esse livro, que é uma apresentação do liberalismo, e eu fui convidado, como presidente atual da diretoria executiva, a redigir o texto, um comentáriozinho de contracapa. Aí botaram lá, Lucas Berlanza, historiador. O pessoal também me chama de professor, eu fico, meu Deus. Não, você sabe, deixa eu te contar uma história. Posso te contar uma história? Fale. Quando fizeram um livro, foi um livro acadêmico, sobre o título é longo, depois eu mostro aqui, sobre as traduções do Dom Pedro II, que Dom Pedro II fez várias traduções literárias, né? Ele conhecia vários idiomas e tal, fez a Divina Comédia, né? E me chamaram para fazer o prefácio como historiador. E lá fui eu representando. E foi uma honra, porque foi lançado no Museu Imperial de Petrópolis e tal. Estava lá, Aurélio Schomer, como historiador prefaciante. Fiquei com uma felicidade, uma alegria, porque realmente é um título. O Laurentino Gomes me contou isso pessoalmente também, né? Essa questão do historiador, que ele não é formado em história, mas ele escreve não muito importa. É óbvio que o Laurentino Gomes é historiador, não há ninguém tem nenhuma dúvida quanto ao fato do Laurentino Gomes ser historiador e atuar como um ótimo, excelente historiador. Não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Assim como o filósofo, né? Não precisa de diploma de filósofo. O cara pode ser filósofo porque é filósofo, porque filosofa bem, reconhecido. Então você é um historiador, sim, Lucas. Essa sua biografia de Lacerda preenche uma lacuna para a historiografia brasileira fundamental. Bom, eu até da palavra intelectual, apesar da palavra intelectual... A intelectual é triste. Até dessa eu fui. A intelectual não dá, eu também não assumo, eu xingo de todo jeito, não me chama disso. Então. Bom, então, o caminho para mim, eu sempre bati muito nessa tecla, o caminho para mim, você não pode buscar soluções inteiramente alienígenas.
Para você criar uma corrente de pensamento, você tem que consolidar uma tradição, e essa tradição se assenta na sua comunidade política. Então, eu sempre gostei de reforçar o mergulho no que há de bom, ou na boa tradição política brasileira. Esse sempre foi meu foco. Eu gosto de chamar atenção para isso e fazer com que os liberais brasileiros, que fazem muito bem em trazer contribuições estrangeiras, em conhecer os autores estrangeiros, mas com que os liberais brasileiros façam esses autores dialogarem com os nossos liberais daqui, com a tradição liberal brasileira. Eu acho que a melhor solução para o problema de um corpo, considerando uma nação como um corpo, é produzir os anticorpos do próprio corpo, né? Tem que sair o que tem de bom do Brasil para combater o que o Brasil tem de ruim. Você não pode tratar o Brasil destruindo o Brasil, desprezando o Brasil, achando que nada que presta. Se você fizer isso, você vai estar idealizando um paraíso alienígena na sua cabeça, vai estar sonhando, como muitos fazem, com a Inglaterra vitoriana, né? E não vai conseguir nada, não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu gosto de enfatizar, apesar de eu ser um cara da teoria, não um cara teórico, também tem esse problema, a minha vocação é essa, né? Mas nesse campo eu tento fazer algo mais concreto, um movimento concreto no sentido de apelar ao país que eu vivo, apelar ao Brasil, apelar à tradição liberal brasileira. É a minha modesta contribuição nesse esforço. Eu acho que a solução vem por aí, vem pela adoção da agenda liberal, dialogando com a tradição liberal brasileira. O caminho seria esse. O problema, como eu já falei, é um problema que muitos autores já vêm diagnosticando há muito tempo, problema secular da nossa cultura política. É um desafio muito difícil de enfrentar, mas é preciso fazer todo o esforço possível para enfrentar. E, como eu disse, na primeira palestra que fiz no Nordeste, quando eu estive no evento do Instituto Liberal do Nordeste, a Semana da Liberdade, no Ceará, sim, eu fechei a minha palestra falando sobre a história do liberalismo brasileiro, dizendo o seguinte: olha, a gente tem... As possibilidades são as seguintes: a gente vai conseguir alguma coisa, a gente vai conseguir o que a gente quer, ou a gente vai morrer tentando. Essas são as possibilidades. Eu prefiro morrer tentando, mesmo que não consiga nada, pelo menos... A tendência é essa, né? Considerando a história, faz parte da nossa tradição, né? A gente chega lá, pelo menos, sem pressa. Pelo menos estarei me juntando a grandes nomes que fizeram a mesma coisa. Sim, lógico, né? Certo, me inserindo essa tradição. Como eu disse no meu livro, Joaquim Murtinho e Roberto Campos eram convictos, mas eles não podiam fazer uma revolução. Nem como liberais seriam adeptos de uma revolução, né? Não iriam reinventar o país. Né? Então, trabalho fizeram o possível em sua época, deixaram bons legados, né? Deixaram legados, como o ministro da Fazenda é um legado. Nós temos hoje o Adolfo e o Paulo Guedes aí também trabalhando. Então a gente tem, como tivemos outros, né? Tem o próprio Meirelles, né? Rogério Budan também. E tantos outros aí que estiveram posições-chave do Estado brasileiro, levando o que a gente sabe e pensa, né? Que se até Paul Krugman diz que em longo prazo a produtividade é tudo, eu não vejo receitas para a produtividade, pelo menos pela produtividade geral dos fatores, que estejam fora do liberalismo. Não consigo enxergar isso. Eu até me digo como conservador e digo como conservador, para mim o liberalismo econômico é apenas bom senso. Ou seja, o liberalismo em economia é o bom senso, é a história, é a economia que não deixa de ser uma ciência exata, mas também é uma ciência humana, né? Tem esse duplo papel, né? Não sei se você vê a economia dessa forma. As lições da economia nos ensinam que o caminho é esse, né? O caminho é a cooperação voluntária, já que você falou que tudo que você sabia, Adam Smith teve uma época que eu também, esse caminho da cooperação voluntária é um legado que ninguém contrariou até hoje, né? É isso tudo muito baseado naquele livro dele, que é excelente, que é a Teoria dos Sentimentos Morais, né? Que sim, ele mesmo considera como sendo o livro mais importante dele, até mais do que a Riqueza das Nações. Sim. Mas a outra coisa que você falou era sobre a vida pessoal. Para a gente poder encerrar. Eu nascido e criado aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, lugar do qual, se possível, eu não pretendo sair jamais. Eu gostaria de ser enterrado ali, o corpo ser enterrado ali no cemitério do Cacuia, aqui na ilha. Quem é insulano geralmente é bastante bairrista e eu não fujo à regra. Então, eu vivi a minha vida toda aqui, fui educado aqui. Minha família
minha família materna era uma família, todos famílias de classe média, né, para Sim. usar essa expressão, e a minha família materna não tinha uma definição, tinha um pessoal que seguia um catolicismo popular, né? Minha família paterna era da Umbanda, Uhum. então, através da Umbanda, a gente frequentava, eu criança, pequenininho, frequentava a gira, terreiro, né, de Umbanda, mas era uma Umbanda, para quem não sabe, a Umbanda é uma religião brasileira que tem Sim. diversas manifestações diferentes, praticamente cada terreiro é uma religião diferente, e a Umbanda que minha família praticava era aquilo que convencionou se chamar de uma Umbanda de Cáritas, que era uma Umbanda mais influenciada pelo Espiritismo. O Espiritismo aí Sim, sim. entendido, né? A Umbanda como um todo, ela tem, aí eu falo um pouco como autor do Evangelho segundo a Filosofia, a Umbanda tem uma influência em relação ao Candomblé, tem uma influência maior, tanto do catolicismo quanto do kardecismo. Precisamente. Quando eu falo Espiritismo, eu estou me referindo a isso que usualmente se chama kardecismo. Uhum. E eu, atraído pela literatura, porque eu não me interessava muito pela liturgia, pela ritualística, né, pedi lá, aos 7 anos, 7, 8 anos, 7 anos, pedi para frequentar um centro espírita. Eu não queria, né, não queria seguir caminho na Umbanda, eu queria frequentar um centro espírita. E meu pai arrumou, acabou se convertendo ao espiritismo também, foi educado na minha infância toda, até a adolescência, até hoje, né, no espiritismo. Essa é a minha convicção, a minha crença sempre foi essa. Também tenho atuação no movimento espírita, faço exposição, participei já de alguns programas radiofônicos. E como espírita, na infância, eu sempre vi, aliás, isso é até uma coisa que é até interessante falar, já que a gente está falando da minha vida, né, eu resisti, sempre fui hostil a qualquer agenda comunista, sempre achei Marx Sim. não estava com nada, por causa do espiritismo, porque eu achava incompatível aquilo que se falava sobre luta de classe, ditadura do proletariado, etc., com o que eu lia Uhum. na obra de Kardec. Então, o espiritismo me acompanha do ponto de vista espiritual, religioso, é a minha convicção, sempre foi. E quando, já criança, eu frequentava os blocos de carnaval aqui um bloco aqui da ilha, a pessoa pensa em bloco, ela pensa logo orgias a céu aberto, né? O pessoal não É. consegue nem respirar e coisa e Sim, sim, tal. sim. Eu odeio isso. Pensa no bola preta e tal, aquela coisa também. Sabe? Eu não vou, até hoje não vou, não participo desse negócio. Uma vez eu fui ao bloco na Zona Sul, poluído de gente. Você demora uma hora para conseguir atravessar a rua, né? Sim, E sim. é nádega para lá, é peito para lá, e tudo isso. Não, eu fujo. Eu fujo disso. Eu sempre gostei muito de pular e de dançar. Então, eu gosto de bloco pequeno, que eu posso ficar me deslocando pela rua, Sim, rodando por aí afora, pulando que nem um louco. Eu gosto disso. sim. Então, na ilha tem. Os blocos da Somos ilha dois. são. Hã? Somos dois. Os blocos da ilha são pequenos, são Aham. tranquilos. Você conhece todo mundo, né? A gente na ilha, todo mundo, as pessoas se conhecem. Então, eu já criança frequentava e eu gostava muito de colecionar, porque eu lia tudo que eu podia ler eu lia. Eu gostava de colecionar revistas de carnaval. Então, quando passava o desfile da escola de samba na televisão, eu estava com a revista na mão, acompanhando para entender o que estava acontecendo ali. O que Lindo. estava sendo contado, o que estava passando. A minha paixão por escola de samba começa aí na infância. Mas foi graças a uma vizinha, que é salgueirense, por acaso, e, e ela foi acho que ela foi uma das fundadoras do Bola Preta. Sim. Ela que me levou a frequentar, ela me levou a ir para o sambódromo ver os ensaios técnicos. E em 2012, eu já estava frequentando a quadra da União há alguns anos, desde 2010 por aí. Eu já ia nas finais de samba, Sim. frequentava os eventos. Aí, em 2012, os chefes de ala
as escolas de samba no desfile elas são divididas em alas e as Sim. alas têm os seus comandantes, são os diretores, os chefes. Uhum. Os chefes de uma ala muito prestigiada dentro da União da Ilha, que é a escola de samba aqui, de onde eu vivo. Tradicionalíssima. Sim. Quase sempre samba. na primeira divisão, ou sempre na primeira divisão, não sei se Não, a União da Ilha foi campeã da segunda divisão em 74. Em 75 ela fez a estreia no grupo especial. E de lá Ela ficou de 75 até 2001 no grupo especial. Foi rebaixada, subiu, sendo campeã de novo em 2009 na segunda divisão. Subiu em 2010, voltou ao grupo especial, mas infelizmente esse ano ela foi rebaixada. Né? Poxa, eu não vi, não prestei atenção nisso. Ano que vem, se houver carnaval, não sabemos como é que vai ser, né? A depender da situação, a União da Ilha estará tentando de novo se recuperar e voltar para a elite. Mas você é fiel, ela poderia ficar fora do grupo especial aí. Vou estar desfilando 20 lá. 20 anos você vai estar lá, né? Vou estar na Série A, que é a segunda divisão no samba, é a Série A, ao contrário do futebol. Exato. Então, eu estarei lá na Série A até ela subir, continuarei com ela. Então, eu fui chamado por alguns chefes de ala que viram o meu interesse, viram a minha animação, para desfilar, e desde então, de 2013, foi meu primeiro desfile, até agora eu desfilo todo ano pela União da Ilha. Maravilha. Muito obrigado, Lucas. Eu acho que foi assim, a gente poderia continuar aqui por horas. Eu acho que, não sei, né? O pessoal vai encher o saco. Você pode estar cansado também, mas eu acho que a gente tem assunto para muitas outras conversas, né? Foi muito bom ter conversado, adorei, Prazer é meu. A experiência. Vai ser um sucesso nas redes sociais aí, eu tenho certeza. E maravilha. Muito obrigado, muita gratidão mesmo. Eu que agradeço o convite e a deferência. É uma honra conversar contigo. Continua aí depois que a gente parar aqui, tá? Para a gente bater o papo. Valeu. Grande abraço.